A Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, tem a honra de recebê-los para o webinar Luiz Gama, a Verdade e a Reparação, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Diva Zito, presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil da OAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Obrigada, Iago. Uma boa noite a todos os participantes e, com grande satisfação, a Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil hoje traz para a nossa discussão Luiz Gama. Hoje é a data de seu falecimento. Dr. Luiz Gama, Luiz Gonzaga Pinto da Gama, faleceu em 24 de 8 de 1886. E, por tal, comemoramos hoje a relevância do seu trabalho prestado na nossa sociedade, e principalmente para nós da advocacia negra, porque até hoje suas ações permeiam e nos incentivam na busca da verdade, da reparação, e por tal, aqui hoje receberemos o nosso ilustre membro colaborador, jornalista Oswaldo Faustino. A respeito da luta, do exemplo da luta de Luiz Gama, que serve como símbolo de nobreza e de justiça e de reconhecimento de direitos humanos, a OAB, em 2015, prestou sua homenagem póstuma a esse símbolo da nossa sociedade, da nossa história, conferindo a ele o reconhecimento da titulação de advogado. E, recentemente, em 29 de junho próximo passado, a Universidade de São Paulo a ele conferiu o título de doutor honoris causa. E isso traz para nós uma grande satisfação, um grande orgulho de ter sido ele o nosso antecessor, o representante de uma luta a qual ele foi fiel até seus últimos dias, que foi a proclamação a abolição da escravatura. Embora incompleta, porque por ela lutamos até hoje, pela a abolição formal que nos foi conferida, nós temos como símbolo de estímulo Luiz Gama. Agora eu gostaria de conferir a palavra à nobre colega doutora Simone Henrique, vice-presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil. Boa noite, presidente Diva. Boa noite a todas as pessoas que participam desse nosso webinar. É com muita honra e muita alegria que eu participo mais uma vez de uma atividade da nossa Comissão Especial da Verdade sobre a Escravidão Negra no âmbito da OAB Seccional São Paulo. Sem mais delongas, eu passo para o mini currículo do nosso ilustre palestrante, porque o currículo do senhor Oswaldo Faustino é extenso, é vasto, mas por conta do adiantar da hora, eu vou fazer uma breve apresentação. O senhor Oswaldo Faustino é jornalista, ator, escritor, conselheiro do Museu Afro-Brasil de São Paulo e membro efetivo da nossa Comissão Especial da Verdade sobre a Escravidão Negra da Seccional São Paulo. Sem mais delongas, passo a palavra ao senhor Oswaldo Faustino. Boa noite. A palavra é sua.
Boa noite, doutoras, boa noite, doutores, boa noite, amigos, amigas, boa noite a todas as pessoas que hoje resolveram conversar sobre este personagem que foi e agora está voltando a ser um dos mais importantes personagens da história desse país. A gente pode dizer que, com certeza, de São Paulo, não temos dúvida da sua importância. E o seu reconhecimento no resto do país, e agora, como nós vimos na Universidade de Frankfurt, um trabalho cristalizado em que serão publicados, ou já foram, 10 volumes de textos produzidos por ele, realmente é algo que nos impressiona, é algo que nos deixa muito felizes. Bom, por que a gente está falando de Luiz Gama? A doutora Diva já nos adiantou bastante essa referência que o doutor Luiz Gonzaga Pinto da Gama tem, né? Essa referência que temos nele. E eu gostaria de dizer como ele chega à vida, rapidamente, né? Eu sou um jornalista, escritor, tenho vivido muito, trabalhei 20 anos na revista Raça, escrevendo por lá e tudo mais, até que um dia um jornalista chamado Abílio Ferreira me convidou para fazer uma caminhada do busto de Luiz Gama até o Cemitério da Consolação. E lá fui eu, com aquele pequeno grupo, não passava de 8 pessoas, sendo que dessas 8, 2 eram crianças. E fomos caminhando, porque era uma tradição que vinha desde o século XIX, desde do sepultamento dele, no dia 25 de agosto de 1882, 6 anos antes da abolição da escravatura, da assinatura da Lei Áurea. Muito bem. E lá fui eu, caminhando. Quando chegamos lá no túmulo, houve uma leitura de poemas de Luiz Gama, e foi uma coisa comovente, muito bonita e tudo mais. E retornamos. No ano seguinte, esse grupo já era maior, no outro maior. Aí a gente foi entendendo bem do que se tratava. Há 8 anos se faz essa caminhada. Hoje, neste momento, está acontecendo a caminhada, saindo do Cemitério da Consolação, desta vez invertida. Sai do Cemitério da Consolação, passa pelo Sindicato dos Jornalistas. Por que do Sindicato dos Jornalistas? Assim como a OAB o reconhece como advogado, né? Então, abole definitivamente essa expressão rábula. Ontem, pensando no que eu iria dizer aqui, fui pesquisar textos, eu não aguentava ler rábula, 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 rábula. Substituí todos os rábulas por advogado provisionado, que é o que ele era, né? Um advogado provisionado, né? A expressão rábula não era uma expressão que o caracterizava. Ele não era esse falastrão que se usa para definir as pessoas que são chamadas de rábula. Não, ele não era mal formado com pessoas que se chama de rábula, né? Ele conseguiu, né, o aprovisionamento, né, para advogar, e escolheu advogar a favor dos escravizados, né, a favor daqueles que ele chamou de miseráveis, a favor daqueles que eram desumanizados. Muito bem. Aí eu fiquei pensando,
Da mesma forma que eu aceitei fazer parte dessa Comissão da Verdade sobre a escravidão negra no Brasil, como um colaborador, como um admirador da comissão, como um amigo de doutora Simone e de doutora Diva, e também do doutor Marco Antônio Zito Alvarenga, e também do doutor Ademir, né, que daqui a pouco estará conosco, eu fiquei pensando por que a gente precisa remexer no passado? Para que levantar a verdade sobre a escravidão neste país? Muito simples, pelo mesmo fato que estamos resgatando Luiz Gama, pelo mesmo fato de que precisamos, como disse a doutora Diva no começo, promover essa reparação histórica e entender que reparação histórica não é necessariamente pecuniária, não. A reparação histórica cria leis, cria normas e reverte a história, porque este olhar que a sociedade contemporânea tem sobre os nossos não difere em absolutamente nada daquele olhar que tinham no tempo de Luiz Gama, no século XIX. Bom, quem é Luiz Gama? Rapidamente, eu vou compartilhar um PowerPoint que eu produzi e está aqui. Acho que eu não acertei. Acertei. Só não consigo vê-lo. Eu pediria à equipe que me ajudasse. Nós estamos vendo perfeitamente, Oswaldo. Perfeitamente? Isso mesmo, Ótimo. Estamos vendo. Ótimo, muito obrigado, doutora Simone. Bom, é importante a gente lembrar, bem rapidamente, lembrar que ele, segundo o próprio Luiz Gama, tudo o que acontece na vida do Luiz Gama antes dele se tornar uma pessoa pública, a gente só sabe através de uma autobiografia escrita por ele, de pouco mais de uma página, numa carta a seu amigo. E aí, primeiro eu queria lembrar vocês do seguinte: eu sou um senhorzinho de 60 e a minha memória anda meio fluida, mas o nome do personagem virá em breve no... Eu estou apanhando deste PowerPoint. O nome do personagem virá em breve. Esta carta que ele escreveu, ele conta de sua mãe, Luísa Maim, que ele dá o nome a ela de Luísa Maim. Ele diz que nasceu no dia 21 de junho de 1830. Ele nos fala que é de Salvador, da Bahia. E para construir este PowerPoint, eu fui buscar uma foto do século XIX, ali da ladeira do Pelourinho, para a gente entender. Ele nos diz que a mãe era uma pessoa insubmissa, né? Era uma pessoa vingativa, era uma pessoa guerreira. E ele nos diz que a mãe participou da Revolta dos Malês, 1835, e também da Sabinada, da revolta liderada pelo doutor Sabino, em 1837. E que, após isso, ela desaparece. Bom, tudo o que acontece depois disso, segundo ainda esta carta, está
na fala do doutor Luiz Gonzaga Pinto da Gama. E acontece que ele diz o seguinte, né, desta pessoa. Ele diz que esta pessoa, uma das primeiras linhas desta carta, diz que era uma negra africana livre. Muito bem. Volta e meia, nós ouvimos citar o Luiz Gama como um escravizado, né? Dito um escravo. Porém, ele nos alerta, ela era uma mulher livre. Para quem não sabe, a escravidão era de ventre. A escravidão, uma das características da escravidão, a escravidão tem uma série de fatores, de elementos, né? Principalmente a escravidão negra, porque ela não parte de lutas, né? De vitoriosos, de combates que escravizam os derrotados, ela não parte de outros elementos, não. Ela parte especificamente da origem, ela parte especificamente da cor, ela parte especificamente do fato dessas pessoas serem africanas. Ora, então, essa característica única, né, de escravidão, quando escravidões, há uma série delas, né? Tem até um samba que diz que todos os povos basicamente foram escravizados, né? Mas essa específica começa pela desumanização, né? Pela reificação, ou seja, aquilo que popularmente chamamos de coisificação. São pessoas transformadas em coisas, coisas que se compram, que se vendem, que se alugam e que se deixa de herança. Essa é a história que nos antecede. É contra isso que Luiz Gama lutou, ou seja, pela humanização daqueles que eram escravizados. Essa humanização é uma luta que nós estamos levando até hoje. Até hoje, nós queremos ser considerados seres humanos, com todas as características de cidadãos, né? Com todos os direitos de cidadãos. Não queremos ser olhados com desconfiança, não queremos ser tratados diferentemente, só queremos oportunidades iguais e respeito. Porém, a gente percebe que ainda hoje ocorre o que acontecia no século XIX, né? O filho da mulher escravizada nascia escravizado. Então, a escravidão era de herança. Né? A escravidão era de herança, e herança materna, né? O que ajuda a gente a pensar nesse estigma da mulher negra, né? Um estigma que ela era responsável pelo filho. O filho poderia ser dela com o imperador. Ele era escravizado porque a mãe era escravizada e ele herdava da mãe. Só que no caso da Luísa Maim, segundo o seu filho, ela era uma africana livre. Então, ele era um menino livre e foi livre até os 10 anos. Acontece que, com esse desaparecimento da mãe, em 1837, após a rebelião chamada de Sabinada, que ela ou foi presa para o Rio de Janeiro e extraditada, ou ela fugiu. A gente fala fugir para o Rio de Janeiro como se fosse nos dias de hoje, que você pega a ponte aérea
e em 40 minutos está no Rio de Janeiro. Né? Não, nós estamos falando do século XIX, nós estamos falando de 1837. Né? A família real tinha chegado em 1808, ou seja, estava há pouco tempo ainda nesse país. Então, esse Brasil recém-descoberto, porque essa história de que o Brasil foi descoberto em 1500 é lorota. Ele é descoberto em 1808, quando a família real chega aqui. Aí se considera que esse país pode ser uma nação. Mas voltando. Ora, então, ela fugiu para o Rio de Janeiro. Salvador e Rio de Janeiro são bastante distantes. Provavelmente ela foi presa para lá. E, durante 3 anos, o papai, um homem branco cujo nome ele não revela, um descendente de portugueses, né? Provavelmente com o sobrenome Gama, né? Este papai tratou o filhinho, Luizinho, com muito carinho, com muita amorosidade, né? E, né, sempre esperando, quem sabe, a volta de Heloísa. E isso funcionava muito bem. Pronto, resolvido o problema do velhinho sem memória. A carta é a Lúcia de Mendonça. Estava no 3º slide. Muito bem. Só que esse papai tinha um pequeno vício. Adorava jogar. Era viciado em jogos de azar. E uma das coisas que ele fez foi gastar nos jogos, durante esses 3 anos, né, de 37 a 40, uma fortuna recebida de uma tia portuguesa, né? Recebeu lá um dinheiro alto e torrou nos jogos. Olhou para um lado, olhou para o outro e disse: estou afundado em dívidas. O que eu vou fazer da minha vida? E foi exatamente neste momento que ele olhou para o lado e achou um cofrinho com algumas moedas, o filho, e disse: esse menininho negro, eu posso dizer que ele é filho da minha escravizada. Como a escravidão é de ventre, eu digo que eu vou vender o menino. Porque então a gente cansa de ler grandes estudiosos que dizem: ele foi escravo, ele foi escravo. Primeiro, que para ele ser escravo ou escravizado, como é o termo que nós preferimos usar, porque ninguém é escravo por natureza, né? A gente é escravizado por alguém. O ser humano é escravizado por outro ser humano ou por um outro ser desumano. E aí ele olha e diz: está aí, né? Vou resolver o meu problema. No próximo slide, ele conta... vocês estão vendo esse cavalheiro de chapéu? O nome dele está na carta ao Lúcio de Mendonça. É o senhor Luiz Cândido Quintela. Por que o papai do Luizinho pega o filhinho, vai indo na direção do porto, lá em Salvador, ao lado do senhor Luiz Cândido Quintela? Porque o senhor Luiz Cândido Quintela era dono de uma casa de tavolagem. Se alguém souber o que é uma casa de tavolagem, levanta a mão. Eu não sabia. Fui pesquisar. É uma casa de apostas, de jogos de azar. Ou seja, é para o senhor Luiz Cândido Quintela que o papai do Luizinho devia uma nota alta, né? Ele, inclusive, estava morando na casa do senhor Luiz Cândido Quintela. Era um inquilino do senhor Luiz Cândido Quintela, e que certamente disse: olha, eu vou vender o menino e vou saldar minha dívida. Né? Tanto que vão os dois com o garotinho até o cais,
lá se encontra o Patacho Saraiva. Patacho é um navio com 2 mastros, né? Como esse que está desenhado aí, né? E ali estavam comerciantes de escravizados. E o papai vende o filhinho, não se sabe por quantas moedas, mas certamente mais de 30, né? E paga a sua dívida para o senhor Luiz Cândido Quintela. Esse menino, esse Patacho Saraiva desce para o Rio de Janeiro. Lembre-se que é uma viagem distante. Ele vai chegar no Rio de Janeiro. O garoto provavelmente ouviu dizer que a mãe teria ido para o Rio de Janeiro, teria sido levada para o Rio de Janeiro, e até pode ter uma expectativa de encontrá-la. Mas ele ali é comercializado para um comerciante, uma pessoa que tinha lá uma loja de velas e que tinha umas filhas, e ele disse que ele foi muito bem tratado naquela casa, ele era tratado até como um filho caçula, a filha até botou um vestido dela nele, como o irmãozinho caçula, provavelmente era a maneira de brincar com os pretinhos naquele momento, e ele vai bem, etc., só que, novamente, ele é vendido e trazido para São Paulo. Aqui em São Paulo, esta foto, claro que não é uma foto dos escravizados e daqueles escravizados que estavam com o Luizinho, mas ele conta com detalhe isso que está entre aspas aqui do lado. Como já disse, eu tinha apenas 10 anos e, a pé, fiz toda a viagem de Santos a Campinas. Alguém consegue imaginar o que foi para uma criança de 10 anos subir a Serra do Mar, passar pela Vila Santo André da Borda do Campo, seguir rumo à Vila de São Paulo de Piratininga, passar por ela rumo a Jundiaí, seguir em frente e chegar a Campinas, pois isso aconteceu em 1840 com aquele menino de 10 anos, que até despertava simpatia por alguns compradores, como foi o caso do Barão de Campinas, como foi o caso do Barão de Jundiaí, barões do café, né? Barões do café, que olham para o menino e dizem: olha, né? Olha, como esta frase aqui: há de ser um bom pajem para os meus meninos, os netinhos, né? Dize-me, onde nasceste? E ele responde: na Bahia. Baiano? Exclamou admirado. Gente velho, era avô das crianças. Nem de graça eu quero. Por quê? Simples. A Bahia era um reduto de revoltas de escravizados. Não por acaso, em 1935, disse que a revolta dos malês imaginava-se, na organização da revolta dos malês, imaginava-se tomar a Bahia e reverter a situação de escravização. Então, não significava apenas buscar a liberdade, né? Significava buscar a liberdade, muitos deles já tinham essa liberdade conquistada, mas tomar. É bom a gente sempre lembrar daquele livro organizado pelo Abdias Nascimento, O Negro Revoltado. Tem um samba da Mangueira que diz o seguinte: moço, não se esqueça
que o negro também construiu a riqueza do nosso Brasil. Eu não sou mangueirense, mas gosto muito dos sambas da Mangueira. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês: esse samba comete um engano. O negro não também construiu a riqueza do nosso Brasil. Durante quase 400 anos, só o negro construiu a riqueza do nosso Brasil. Porém, a gente aprendeu na escola que o índio não se deixou escravizar, como se o negro tivesse se deixado escravizar. Então, naquele livro organizado por Abdias Nascimento, chamado O Negro Revoltado, com vários textos de vários autores, fica muito evidente que essas revoltas ocorridas na Bahia no século XIX são apenas algumas das revoltas, que os quilombos, já catalogados mais de 3.000 pelo território nacional, eram a grande realidade do período da escravidão. Fugir, matar o seu senhor, matar o seu feitor, reagir, buscar a sua liberdade, era um ato bastante comum naquele período. Mas por quê? Dizem, o Sud Minuti, que é um dos primeiros a escrever sobre Luiz Gama, coloca uma frase na boca do Luiz Gama que a professora Lígia Ferreira não encontrou, outros pesquisadores não encontraram nos seus discursos, nos seus escritos, mas que diz: todo escravo que mate o seu senhor, seja em que circunstâncias for, o faz em legítima defesa. Então, é importante a gente entender. A busca da liberdade é uma dos direitos humanos mais elementares. A doutora Simone está se doutorando especificamente em direitos humanos. Eu não sou um bamba nessa área, mas eu tenho certeza que a liberdade, assim como a vida, é um dos mais elementares direitos. Então, essas revoltas, essas fugas, essa construção de quilombos, essa construção de movimentos negros, desde sempre foram uma característica dos nossos. Então, não tem essa de que os nossos antepassados foram pacíficos, bonzinhos. Inclusive, o Luiz Gama está sendo cogitado em ser um grande símbolo do herói, proclamado, inclusive, por um grupo que aceita toda essa história da escravidão nossa, né? Ele é cogitado em ser... Ele já é um herói nacional, porém, ele passa... mas ele lutava nos tribunais. Mas Luiz Gama era insubmisso. Luiz Gama sempre foi insubmisso. Não por acaso ele diz que Luísa Maim era insubmissa, né? Ele enfrentou o juiz Rego Freitas, como ele não conseguia vencer em algumas causas no tribunal, mesmo com provas irrefutáveis de que os seus defendidos eram pessoas que chegaram aqui depois da lei que proibia o tráfico, e esta lei dizia que quem entrasse no país trazido da África depois daquela data, novembro de 1831, é a Lei Feijó, né? Lá atrás eu coloquei algumas leis, né? O primeiro navio negreiro chegou em 1525, a Lei Feijó, do padre Antônio Feijó, que era regente, né, enquanto o Dom Pedro II não atingia a maioridade, ele criou uma lei em
1831, Luiz Gama tinha só 1 ano, que dizia que todo escravizado que entrasse a partir daquela data, novembro de 31, era livre. Uma lei que foi ignorada, chamada Lei para Inglês Ver. Só em 1850 é que a Lei Eusébio de Queiroz proibiu definitivamente o tráfico. Então, todo mundo que entrasse depois de 1850 era livre. Mentira! O último navio negreiro registrado no cais, no Rio de Janeiro, o fez em 1866, ou seja, 16 anos depois dessa lei. Ou seja, eu estou conversando com advogados, com defensores da lei, do direito, com pessoas que têm o compêndio das leis na mão, com base nela. E, no entanto, está mais que provado que leis que se refiram a nós como nos reumanizando sempre foram desprezadas. Não por acaso eu costumo dizer: a favela é sempre preta, mesmo que o morador seja branco. A polícia é sempre branca, mesmo que o policial seja preto. Até hoje, nós estamos nas senzalas. Até hoje, nós somos vítimas de balas perdidas. Nossas crianças são vítimas de bala perdida. Até hoje, nós somos olhados exatamente do mesmo jeito que sempre foram os nossos antepassados. Por isso, estamos homenageando Luiz Gama. Por isso, nós estamos defendendo a nossa humanidade na justiça, né? Só para dar uma continuidade na história de Luiz Gama, ele, considerado refúgio, né? Ninguém queria comprar aquele moleque que veio da Bahia com 10 anos. Ah, que isso! Mas ele só tem 10 anos. Você tem medo dele? Imagina! Ele já deve ter vindo envenenado com essa história de liberdade, envenenado com essa história de revolta. Dessa forma, o senhor Cardoso, que era o homem que o estava tentando vender, o traficante, o levou para sua própria casa e ele foi ser escravizado doméstico, né? Copeiro, sapateiro, aprendeu a lavar, engomar roupa e a costurar. O importante, eu botei essa foto aí, porque ele disse que ele foi na Rua do Comércio, o casarão ficava na Rua do Comércio, número 2. Era um sobrado, perto da Igreja da Misericórdia. E eu achei essa foto da Igreja da Misericórdia do século XIX, uma igreja que não existe mais, ela era ali na Rua Direita, né, onde hoje, na época, chamava Rua Direita de Santo Antônio, e a igreja ficava bem assim, de frente para o que ainda hoje se chama Largo da Misericórdia. Um espaço livre que não tem nada, né? Só tem lojas ali em volta, mas que vai dar na antiga Rua do Comércio. Entrou aqui uma imagem que não era para entrar. Mas ali, nesse casarão, acontece um fenômeno maravilhoso. Lembrando que essa história de São Paulo começa em 1840. Em 47, ou seja, 7 anos depois, trabalhando de copeiro, de sapateiro, lavando roupa, engomando, costurando e fazendo os demais serviços domésticos, o menino acaba encontrando uma pessoa, um jovem chamado Antônio Rodrigues do Prado Júnior, um estudante da Escola de Direito do Largo São Francisco, que veio para estudar lá e que ficou hospedado lá na casa do Cardoso. E aí, lá na casa do Cardoso, esse Antônio Rodrigues
fala, pô, mas que menino inteligente, que menino vivo, que vivaz, que menino curioso. Vou dar uns livros para ele ler. E descobriu que o menino, aos 17 anos, ainda era analfabeto. E começa a ensinar as primeiras letras. Mais um trecho da carta ao Lúcio de Mendonça, né? Por que a gente destaca isso? Porque esse menino, que até 17 não sabe ler, aos 26, ou seja, 9 anos depois, ele já é um grande conhecedor de leis. Ele já escreveu um livro e ele já começa a contribuir na imprensa paulista. Esse menino é apenas um gênio. Ele foge da casa, assim que ele aprende a ler, ele foge da casa do seu Cardoso e vai buscar provas de sua liberdade. Consegue, né? Ele até diz que o seu Cardoso nem era tão mal assim. Não era tão mal assim, porém, anos depois, ele vai ser condenado por ter deixado lá na fazenda dele, em Lorena, um monte de escravizados num poço e eles morrem sufocados. Então, o seu Cardoso não era tão mal assim com os seus empregados domésticos, mas o seu Cardoso não era flor que se cheire. Ele consegue achar as provas, entra para a polícia, né? Chega a cabo de esquadra, dá baixa. Ah, mas o Luiz Gama pode ser um símbolo do negro, porque ele era um cumpridor de lei, sem dúvida ele era um cumpridor de lei, sim. Mas olha aqui, olha, ele era uma pessoa que não aceitava desaforo, que não aceitava ser subestimado, ser desumanizado, ser maltratado. Ele conta aqui: estive, então, preso 39 dias, de 1º de junho a 9 de agosto, em 1854. Né? Tudo porque ele foi insultado por um oficial que ele chamou de insolente. Né? Esse é o Luiz Gama. Luiz Gama não era um pacifista bonzinho, quietinho, né? Que alguns aí estão querendo pintar. Ele era uma pessoa de sangue quente, sim, e que, pelo direito, era capaz de qualquer luta. Ok? Eu já vou pular uma série de coisas. Né? Nós sabemos que ele não conseguiu entrar na escola de direito, que ele conseguiu estar lá como ouvinte, frequentou muito aquela biblioteca. Quem passou lá pelas arcadas conhece bem aquela biblioteca. Ela não mudou muito como era no século XIX, e lá ele devorou tudo que encontrou de livros, e foi lá que ele encontrou a lei Feijó. Foi lá que ele descobriu como conseguiria lutar pela liberdade de todos aqueles que entraram no Brasil escravizados a partir de novembro de 1831. Mas brigar só na justiça, e os senhores advogados e as senhoras advogadas sabem disso, não é trabalho fácil. Não é brincadeira. Não é para amadores. Porque
a justiça não se atém apenas aos códigos civil, penal, etc. A justiça é feita por homens. E homens têm interesses. E homens têm amigos. E como é que você vai dizer para o juiz que o amigo dele, que escraviza aquele número de pessoas, tem um caso recentemente veio à tona aí de cento e não sei quantos escravizados de uma pessoa que tinha deixado em testamento que, assim que morresse, eles deveriam ser postos em liberdade, os filhos negaram. Como é que você vai dizer para a igreja que os escravizados de um bispo que conseguiram a alforria foram reescravizados? Como é que você vai dizer para uma sociedade que não nos considera seres humanos que temos direitos? É disso que nós estamos falando. Esta é a verdade. Este é o papel da nossa Comissão Especial da Verdade sobre a Escravidão. Este é o papel do senhor Luiz Gonzaga Pinto da Gama, que descobriu um excelente artifício. Ele, além de advogar, né, como advogado provisionado, erroneamente chamado de rábula, ele se fez jornalista. Ele escreveu no Correio Paulistano e no Jornal Radical Paulistano. E lá no Jornal Radical Paulistano, especificamente, ele tinha uma seção chamada Fórum da Capital. E lá ele colocava tudo que ele relatava, fazia crônicas de tudo que acontecia nos tribunais dessa cidade. E assim ele se tornou um grande combatente, principalmente do juiz Antônio Pinto de Rego Freitas, um juiz municipal, um juiz com quem ele se embateu infinitas vezes, um juiz que foi responsável por ele perder o emprego de manuense. Gostaria que vocês soubessem, lembrassem, porque certamente sabem mais do que eu, que fui procurar no Google o que era manuense, né? Uma pessoa que escrevia os documentos à mão, que tinha uma bela caligrafia, né? Ele era manuense da polícia, ele foi manuense do conselheiro Furtado, né? Aquela rua que vem ali na Liberdade, que vai terminar na Praça João Mendes, o conselheiro Furtado. Ele foi manuense desse grande amigo, que era lá professor na São Francisco, né? Ele escrevia à mão, com letras muito bonitas, e uma pesquisadora de Luiz Gama, numa entrevista, disse que ele era um office boy. Né? Não é a doutora Lígia, hein? Deixo muito claro que essa é supimpa, mas disse que ele era um office boy. Não, ele era um escrivão que fazia os documentos à mão. Então, ele perdeu o emprego de escrivão nos seus embates com o juiz Rego Freitas. Depois eu gostaria de ler algumas das coisas que ele fazia. Mas eu estou falando aqui de 59, né? Em 1859, ele publica seu único livro, né? Primeiras Trovas Burlescas de Getulino. Getulino era um pseudônimo que ele usava na imprensa. Ele usou vários, mas Getulino em homenagem à cidade de Getúlia, no norte da África. Ou seja, ele sempre se reconheceu um africano em diáspora. É isso que nós somos, né? Africanos da diáspora. Ele criou jornais,
o Diabo Coxo, trabalhou no Cabrião, criou o Polichinelo e tudo mais. Isso tudo a gente vai achar nas biografias. Ele foi maçom. Ah, tá vendo? Ah, ele esteve com os poderosos. Sim, ele esteve com os poderosos. Em nenhum momento ele quis viver no gueto. O tempo todo ele quis trabalhar com todos os instrumentos que essa sociedade tinha, né? Ele era tão brilhante, mas tão brilhante, que se vocês olharem esta medalha da Loja América, ela foi fundada em 1868. 2 anos depois, ele é convidado para entrar e ele aceita. E ele é incluído no grupo de fundadores. Ele está na lista dos fundadores. Ou seja, 2 anos depois, ele é considerado. Ou seja, era o cara que todo mundo queria ter ao seu lado. Não por acaso, o Raul Pompeia, um jovem estudante da escola lá do Largo São Francisco, escreve num jornal do Rio de Janeiro uma matéria em que o chama de o amigo de todos. Vou pular um monte de coisa que eu escrevi aqui, só para dizer para vocês 2 coisas importantes. Primeiro, em 2015, a OAB reconhece o Luiz Gama como precursor da advocacia pro bono. Ah, mas por quê? Como é que é isso? Então, eu fui procurar os anúncios que ele punha no jornal, se colocando à disposição de todos que quisessem consultas, que quisessem o seu trabalho, e sempre com esse texto final desse anúncio aqui de baixo. Olha, tudo sem retribuição alguma, né? Ele era um defensor da liberdade, fundamentalmente. É essa reparação que nós queremos. Nós queremos que nossa humanidade seja reconhecida, que haja leis, né? Que haja formas, que haja ressarcimentos, que haja cumprimento de leis que já existem, né? A partir da nossa luta, que resultem em efetividade. É isso que nós queremos. Muito bem. Então, ele é reconhecido como um defensor, um precursor da advocacia pro bono, e, no mesmo ano, reconhecido como advogado, em 2015. Aí, quando chega em 18, a glória. Né? Já estamos no finalzinho dessa exposição. Ele entra para o livro dos heróis e heroínas da pátria, o livro de aço, né? Coloquei uma foto dessa coisa bonita que muitos de nós nunca viu, né? E a lei seguinte, a lei 13.629 de 18, o declara patrono da abolição da escravidão no Brasil. Este cara insubmisso, esse lutador, este que só não se tornou um dos caifazes do seu amigo Antônio Bento, porque ele queria usar os instrumentos, todos os instrumentos que as leis lhe davam. Mas ele não se contentava em apenas usá-los. Quando esses instrumentos não tinham eficácia, ele conseguia, entre os seus irmãos maçônicos, arrecadar o dinheiro para a compra da carta de alforria. Mais do que isso, né? Ele usava a imprensa, ele denunciava o juiz, ele mostrava que o juiz puxou, sim, a sardinha para os seus pares, porque, afinal de contas,
né? A gente sabe que nem sempre a magistratura foi resultado de concurso, né? A gente sabe como é que essas coisas acontecem. Enfim, para encerrar, tudo isso para dizer que não foi por acaso que o Luiz Gonzaga Pinto da Gama, no dia 29 de junho de 2021, recebe o título de doutor honoris causa pela mais importante universidade da América Latina. Que significado tem isso? Eu considero, da mesma forma que eu considero a conquista das cotas das universidades públicas, eu considero que é muito mais importante para a Universidade de São Paulo ter o doutor Luiz Gonzaga Pinto da Gama no seu quadro de 120 doutores honoris causa do que para a própria memória dele. É uma honra, assim como foi uma honra para aquela faculdade que o rejeitou no século XIX, ter uma sala com o seu nome. Assim como é uma honra você ter ruas chamadas Luiz Gama, assim como é uma honra o nosso querido e adorado Jefferson D. fazer o filme Doutor Gama, para que todos vejam. E Jefferson diz o seguinte: claro que todo mundo quer que se vá ao cinema, que se recupere o dinheiro gasto e tudo mais. Mas o que o Jefferson quer mesmo? Isso numa conversa que nós tivemos numa live recente, ele diz assim: o que eu quero é que seja exibido em TV aberta, na sessão da tarde, ou segunda-feira. Ou seja, o mundo precisa conhecer Luiz Gama. É para o mundo, não para o Luiz Gama. Precisamos ter, sim, conhecimentos cada vez mais profundos desse personagem e descobrir que ele não é um herói negro, ele é um herói da humanidade, né? Lembrando que ele é o segundo negro a ter o título de doutor honoris causa na USP, né? O primeiro foi Nelson Mandela. Então, é o primeiro brasileiro. Então, é importante a gente entender que esse reconhecimento dignifica a universidade que o reconheceu. Bom, eu só claro, eu vou puxar a brasa para a sardinha de nós jornalistas. Em 19, os jornalistas reconhecem o seu trabalho de jornalismo. Não por acaso a nossa querida Lígia Ferreira já levantou infinitos artigos escritos por ele. Agora está sendo lançada uma coleção com 10 volumes de textos, de defesas no judiciário feitas por ele, e de textos jornalísticos. São 10 porque são temáticos, são 10 temas, né? Logo, logo está aí no mercado, se já não chegou, porque vem de um doutorando da Universidade de Frankfurt. Enfim, então é importante. Mas, no ano passado, nós, da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, a COGIRA, de São Paulo, conseguimos que a FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, concedesse a Luiz Gama o prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. Ou seja, é o reconhecimento maior da classe dos jornalistas. Então, é o reconhecimento da academia, é o reconhecimento dos advogados, é o reconhecimento dos jornalistas, enfim, todos nós queremos, sim, ter esse personagem como nosso símbolo e o nosso espelho. Muito obrigado, desculpem se me alonguei demais, mas agora estou à disposição para todas as perguntas. Vamos conversar com a doutora Diva, com a doutora Simone e com o querido doutor Ademir, que conseguiu chegar.
Mas eu assisti do começo ao fim essa esplendorosa palestra do senhor, viu? Estou aqui, olha, eu estava no trânsito, né? Então, como disse a doutora Diva, tem que se tomar cuidado, né? Então, mas, olha, muito obrigado nesse dia especial, né? Senhor jornalista, doutor Oswaldo Faustino, muitíssimo, assim, obrigado até esse momento, né? Terá muito mais agradecimentos aí até o final dessa live. Oswaldo Faustino, muito obrigada pela sua generosidade em compartilhar conosco seus conhecimentos, porque é dessa forma que nós iremos valorizar o protagonismo das nossas figuras históricas, das nossas personalidades, que, por conta desse racismo sistêmico que vivemos, tivemos a nossa história apagada na construção dessa sociedade. E atos, estudos como os seus devem ser também reverenciados e apresentados para a sociedade em busca de trazer essa clareza que nós não apenas chegamos aqui por força do tráfico transatlântico, mas sim contribuímos e muito para as riquezas desses que hoje gozam de privilégios e não reconhecem o nosso direito a políticas públicas de ações afirmativas. Então, essa sua colaboração, com certeza, ficará marcada para todos aqueles que aqui estão, como também irá repercutir por toda a nossa sociedade. Essa data emblemática de hoje, eu agradeço porque sei que você acompanha a caminhada de Dr. Luiz Gama todos os anos, e hoje você nos conferiu essa honra de tê-lo aqui conosco. Então, gostaria de que doutora Ademir e doutora Simone se manifestassem. Se alguém da assistência tiver interesse em fazer alguma pergunta, por gentileza, escreva no link QEA para que a gente possa passar e pedir para o Oswaldo nos responder. Doutora Ademir, a palavra está com o senhor. Eu quero realmente agradecê-lo por essa oportunidade nesse dia especial. Hoje, Centro-Invest deixou esse planeta precocemente, né? Porque está dando inconsistência, doutora Ademir. Não estamos lhe ouvindo. Problemas na conexão do doutor Ademir. Exato. Doutor Ademir, não estamos conseguindo lhe ouvir. Tem inconsistência na sua transmissão. Enquanto o doutor Ademir recupera, conseguimos, doutor Ademir? Para mim, eu estou ouvindo bem? Agora sim, agora estamos lhe ouvindo bem. Agora com sim, clareza, doutor Ademir. Sim. Tudo bem. Então, dando sequência, senhor Oswaldo, o Luiz Gama, né? Luiz Gama é enigmático, porque ele, tendo nascido livre, né, se tornou escravizado, teve que, por si só, provou
que não era escravizado, conseguiu sua liberdade, conseguiu, em pouquíssimo tempo, né, se ascender, não só na questão do direito, que era a busca inicial dele pela liberdade, mas também ele foi pela área do jornalismo, então ele se tornou um advogado, defensor da liberdade, defensor dessas liberdades na imprensa, ingressou na maçonaria, se tornou, em pouco tempo, grande mestre e foi exatamente tratando isso com um conhecimento de autodidata, né? Então, ele não frequentou nenhuma, né? A professora Lígia Ferreira, ela é muito assim, sabe, metódica, né, na defesa de que realmente, né, até essas informações que diz que ele ouviu ali na faculdade de Direito, ficava ouvindo ali de fora, ela diz que nas pesquisas dela, né, ela é doutorado em Luiz Gama, tem mais, esse ano completa 20 anos, né, da tese dela sobre, né, Luiz Gama, e tem escrito quase que diariamente a respeito e tem um cuidado muito grande, e ela fala, né, dessa luta de Luiz Gama, que Luiz Gama ele ombreou com Rui Barbosa, né? Foi sócio de Rui Barbosa em jornal, né? Então, e aí, acima de tudo, quer dizer, então ele se destacou na área do direito, se destacou na área do jornalismo, se destacou na política, porque também era um republicano, né? Naquela época lá do século que aquelas ideias iluministas da Europa, né, de liberdade, raiava por aqui, dos Estados Unidos. Então, acredito, né, que através dessas leituras, esses ensinamentos dentro aí da própria maçonaria, né, ele chegou, e a partir daí que ele, com esse autoconhecimento, né, se aprofundou na área do direito, né, estudando as leis, e foi com isso que ele realmente criticava, ele fazia defesa, e nós sabemos que como é a interpretação do nosso direito. O senhor muito bem trouxe aqui para nós, né, essa questão de bala perdida, né, do direito aplicado aos pobres, periféricos e aos negros, e o direito aplicado às elites, né? Nós temos uma Constituição única, onde tem uma Constituição única, um Supremo, um sistema de justiça único, mas uma aplicação diferenciada do direito, né? Tem nível da nossa sociedade que as pessoas, quando são abordadas pela polícia, elas não são identificadas, elas não podem utilizar algemas, né? Os nossos são, quando são abordados por esse mesmo ordenamento, né, policial de segurança pública, né, às vezes não há tempo nem de se identificar. E era exatamente, né, com esse ordenamento jurídico, esse sistema de justiça, que o Luiz Gama, ele, em toda a sua vida, ele colocava ali com todas as letras, com altivez. Então, se nós podemos chamar, né, discutirmos uma teoria crítica do direito, nós podemos, o nosso primeiro teórico crítico do direito foi Luiz Gama. Foi Luiz Gama, com tudo aquilo que ele fez, né, a partir de 1950, né, de 1940, 1950, e até o dia da sua morte. Porque tem notícias que o último artigo de jornal dele saiu, acho que uma semana antes dele falecer.
Então, e oxalá nós tivéssemos tido Luiz Gama alcançado a abolição, porque Luiz Gama era um crítico dos fazendeiros que fizeram, que logo após a abolição ajudaram, que descontentes com a abolição, fizeram a República. E esses foram os que nos deixaram na sarjeta até hoje. Então, é essa, né, essa fala do senhor, essa documentação, essa história rica aqui de Luiz Gama nos traz esse ensinamento, esse direcionamento para estudarmos Luiz Gama. Estudarmos, vermos o que o Luiz Gama nos deixou. Luiz Gama não só nos deixou direcionamento na área do direito, mas na área do jornalismo, na área das ciências, na área da história. Então, foi um homem acima, muito acima do seu tempo, porque se no panteão aqui dos nossos, da advocacia, do direito, só agora que está sendo reconhecido, né, tardiamente, aproximadamente 140 anos depois. Né? Mas isso significa a força daquilo que ele fez, a força da sua palavra, a força do seu enfrentamento de sua época. Então, e na época de Luiz Gama, ele era chamado de o mais velho de todos. Então, Luiz Gama nasceu em 1830, né? O André Rebouças, 1838, Ferreira de Menezes, 1845 e José do Patrocínio, 1854. Então, de todos esses aqui, né, desses abolicionistas, ele foi o primeiro deles. Foi o primeiro, né, o mais velho deles. Então, eu fico muito, muito feliz e agradecido por essa oportunidade que o senhor está nos dando, né, de hoje, esse presente que o senhor está nos dando nesta data. E há de lembrarmos também, e o senhor é acostumado a fazer isso todos os anos, né, que é essa marcha. Né? Mas precisamos lembrar, né, que no dia da morte de Luiz Gama, no cortejo, né, para o seu sepultamento, tinha 10% da população de São Paulo, né? Inclusive aqueles que eram contra ele, inclusive os jornais que debatiam contra ele escreveram sobre a importância dele. Então, essa é a dimensão de Luiz Gama. Então, muito obrigado. Esse seu destaque, doutor Ademir, é muito importante, porque naquele artigo, última página da vida de um grande homem, do Raul Pompeia, ele conta a história desse cortejo, né, que sai dali do Brás, onde mais ou menos é o Largo da Concórdia hoje, e sobe para o Cemitério da Consolação. E dura 5 horas. Né? E por que dura 5 horas? Porque ele vai passando pelas ruas e para. E aparece alguém que faz discurso, e as ruas estão embandeiradas. Então, nós estamos falando de, possivelmente, a mais importante personalidade de São Paulo naquele 1882. Né? Então, é muito importante a gente entender. Agora, tem um detalhe que esse é demais. Né? Quando ele diz que primeiro que tinha lá um carro fúnebre e a população não deixou o caixão ir no carro fúnebre. O carro fúnebre veio fechando o cortejo. Né? Que, aliás, quando o caixão entrou no cemitério, ainda tinha gente saindo do Brás. Então, vamos imaginar o que representou esse cortejo. Mas, só assim, ele descreve uma cena maravilhosa. Na cabeceira do caixão, carregando,
numa das alças, está o senhor Martinico Prado. Martinico Prado era um fazendeiro, né, da família Prado, né, uma grande família cafeicultora, e depois aqui na cidade de São Paulo tinha o aluguel de mulas para transporte do café. Mas ele era muito rico e tinha uma multidão de escravizados. Ele está do lado direito, na alça direita, carregando o caixão. E na alça esquerda está um homem negro descalço. Um homem negro descalço significa um escravizado, porque os nossos antepassados foram proibidos de usar sapatos. Por sinal, quando conseguia a alforria, a primeira coisa era comprar um par de sapatos e a segunda, tirar uma foto lá no estúdio do Militão, no Largo do Rosário, né? Para mostrar, eu sou um homem livre. Na verdade, a palavra livre nem precisava. Eu sou um ser humano. Era isso que a Carta de Alforria nos garantia. Então, é lindo essa descrição do Raul Pompeia, um jovem branco, rico, do Rio de Janeiro, que estava estudando aqui na São Francisco, mas que entendia a grandiosidade de Luiz Gonzaga Pinto da Gama. Desculpem, gente, eu me empolgo. Por favor. Por favor, Oswaldo. Para nós é uma grande satisfação ouvi-lo. E ficaríamos aqui um bom tempo só a ouvi-lo, como em algumas ocasiões nas nossas reuniões mensais ocorre esse diálogo, essa passada de informações. Eu gostaria de fazer uma retificação aqui. No início do nosso evento, eu, equivocadamente, pela emoção de estar abrindo esse evento, eu passei a informação equivocada que Luiz Gama havia morrido em 24 de agosto de 1886. Enquanto, na verdade, ele faleceu em 1882, 6 anos antes da abolição da escravatura. E foi por isso que eu fiz essa confusão, troquei o 2 pelo 6. Então, porque foi uma grande pena ele não ter conhecido que todos os seus esforços foram reconhecidos, sim, uma abolição inacabada, que até hoje sofremos os reflexos, mas era necessária naquele momento. Hoje, alguns de nós, ou muitos de nós, criticam o dia 13 de maio de 1888. No entanto, eu acredito que merece, sim, ter uma discussão nessa data, ter o reconhecimento da importância dessa data, mas sabe por quê? Porque os abolicionistas que por ela se dedicaram e deram as suas vidas, alguns, merecem esse reconhecimento, porque isso foi fruto da luta de um povo. Então, nós não podemos esquecer. Deve ser uma data de reflexão, uma data de discussão do que, ao longo desses desses mais de 130 anos, o que vem acontecendo, até onde nós podemos, até onde chegamos e até onde podemos chegar, porque nós vamos muito mais além. Simone, a palavra vai para você agora. Muito agradecida, presidente Diva, muito agradecida, presidente Ademir. Oswaldo Faustino, nosso griot. Eu só posso deixar mais uma vez o registro da nossa admiração e do nosso agradecimento, uma vez que você é nosso membro colaborador da nossa Comissão Especial da Verdade sobre a Escravidão Negra, e mais uma vez nos brinda com palavras primorosas sobre o nosso patrono da advocacia pro bono, Luiz Gama. E eu aproveito também essa oportunidade para cumprimentar
doutora Ana Lívia Ribeiro, nossa companheira de conselho sessional, presidente da Comissão Especial da Advocacia Assalariada e também vice-presidente da Comissão de Direito Imobiliário, ambas da OAB na sua seção São Paulo. E também quero cumprimentar pela presença da nossa membra colaboradora, também da nossa Comissão Especial da Verdade sobre a Escravidão Negra, a secretária Elisa Lucas Rodrigues. E também agradeço a todas as pessoas que nos prestigiaram nessa noite, que é uma noite de glória, uma noite histórica, tanto no contexto da OAB Sessional São Paulo, quanto em todo o sistema OAB, uma vez que no Conselho Federal hoje, a questão das cotas e da paridade também foi objeto de discussão e deliberação. Muito agradecida, senhor Oswaldo Faustino, por essa primorosa aula magna, mais do que uma palestra, uma aula magna. Muito agradecida. Minha admiração, meus agradecimentos. Eu devolvo a palavra à presidente Diva. Não havendo questionamentos, tendo em vista a clareza das informações aqui transmitidas pelo nosso griot, nós podemos encerrar o nosso evento com os nossos agradecimentos. Não há palavras que possamos proferir a título de agradecimento, porque nós temos a satisfação de tê-lo ombreado a nós nessa caminhada, nessa difícil caminhada, que é a explanação, a demonstração da necessidade da verdade e o reconhecimento ao direito de reparação em favor da população negra. Então, a nossa Comissão Especial da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, ela está aberta para todos os advogados e não advogados a inserirem-se nessa comissão, a participarem dessa comissão e para podermos levar adiante o conhecimento da contribuição da população negra para o progresso da nossa sociedade. Eu vou deixar aqui as palavras finais ao nosso decano, que é o nosso membro coordenador, doutor Ademir José da Silva, que desde a implantação da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, na OAB São Paulo, ele vem presidindo esta comissão pela subseção de Campinas. Então, o doutor Ademir é o mais permanente e antigo presidente dessa comissão, defensor dessa comissão. Então, doutor Ademir, a palavra... Doutor Ademir, caiu? Parece que caiu. Sim, presidente Diva. Uma pena. Não estou... Doutora, uma pena. Doutora Diva, pois não? Enquanto o doutor Ademir está lá tentando retornar, eu queria só ressaltar desta fala dele há pouco, um detalhe fundamental. Todos que querem do movimento negro citam Luiz Gama, como se o Luiz Gama fosse uma pessoa que agisse sozinha, né? É importante esta fala que o doutor Ademir fez, falando dos Rebouças, falando de patrocínio, falando de uma infinidade, falando do Ferreira de Menezes e tudo mais, porque nós estamos falando de um tempo que nem se imaginava que existiria internet. E, no entanto, eles formavam uma rede, né? Uma rede permanente de abolicionistas negros ativos. Na nossa escola, nós sempre ouvimos falar
de grandes abolicionistas, lutadores, homens brancos, bem-nascidos, né? Mas nós sabemos, através dos estudos de Ana Flávia Magalhães Pinto, de que esses homens citados pelo doutor Ademir, né? Essa listinha e outros que com eles conviveram, formavam o movimento negro de seu tempo, né? Eram abolicionistas ativos, guerreiros e incansáveis. Doutor Ademir, eu enrolei aqui para o senhor voltar. Muito obrigado pelo seu retorno. Muito obrigado, viu? Eu peço desculpa porque acabou a minha bateria aqui e foi assim... Nossa, eu falei agora como é que eu resolvo esse emaranhado? Mas, olha, fico muito feliz mesmo por essa oportunidade. Eu quero, assim, agradecer, né, ao senhor, em primeiro lugar, aqui, por ter nos brindado com essa palestra, né? Quero agradecer a seccional aí, né, a presidida pelo doutor Caio, né, nosso presidente, o doutor presidente das comissões, né, que nos proporciona essa infraestrutura, o rapaz também, me fugiu o nome dele aqui agora, doutora Diva, que está nos auxiliando hoje. O Iago, nosso colaborador. Isso, o Iago. Representando a Secretaria das Comissões, a quem nós estendemos, né, nossos agradecimentos. Isso. Doutora Diva, né, nossa presidente, doutora Simone, nossa vice-presidente, e estamos aqui juntos, né? Estamos juntos. Eu já aproveito para fazer o convite. Amanhã nós estaremos falando sobre ouvindo a professora Lígia Ferreira aqui sobre Luiz Gama. Excelente. Então, excelente. Mas quero aqui agradecer essa oportunidade, como bem lembrou também a doutora Simone, hoje o Conselho Federal também se manifestou sobre as cotas raciais, né? Que nós somos, todos os dias nós somos testados, né? Todos os dias nós estamos testados aí para, né, que como dizia Luiz Gama lá atrás, né? Essa figura de Luiz Gama, dele ter que nascido livre, ter se tornado escravizado e depois ter que provar, né, que não era escravizado, a gente faz isso quase que diariamente, né? Então, 140 anos depois, né, estamos fazendo isso. Mas não podemos dizer que não estamos caminhando. Estamos um passo atrás do outro. Entendo que essa caminhada é irreversível. E vencemos as resistências. Isso é importante. Com essas contribuições que os senhores fazem nessas oportunidades onde podemos falar para muitos outros, não só aos nossos, mas também aos nossos aliados, é de suma importância, porque é uma resistência, é um laço forte de união para fazer com que a nossa voz ecoe e os nossos direitos sejam reconhecidos. Isso é muito importante. Eu gostaria de passar a palavra para o Oswaldo Faustino fazer as suas considerações finais. Caso queira declamar algum dos seus poemas, nós estamos aqui só ouvindo, porque sempre é uma satisfação ouvi-lo. E antes disso, como não mais irei falar, eu gostaria de fazer a citação de uma frase de Luiz Gama. Eu advogo de graça por dedicação sincera à causa dos desgraçados. Não pretendo lucros, não temo represálias. É isso que nos move, é isso que fortalece a nossa advocacia negra no estado de São Paulo. Oswaldo Faustino, suas considerações finais.
Muito obrigado, doutora Diva, doutora Ademir, doutora Simone. Que coisa deliciosa passar esse início de noite na companhia de vocês e de todas as demais pessoas que estão aí. Né? A gente andou lendo, né? Querido Firmo, né? Membro da nossa comissão também, a doutora Lucas, enfim, a todo mundo, né? Que está aí nos acompanhando e mandando suas mensagenzinhas. Muito, muito, muito obrigado. Agora, eu não vou declamar, não vou cantar e não vou fazer nenhuma performance. A única coisa que eu quero dizer é que, se Luiz Gama não fosse esse gigante, não estariam brigando pela sua memória. Né? Nós temos que entender que nós temos lido na mídia contemporânea que há uma briga pela memória de Luiz Gama, como se ele não fosse um de nós. Ele sempre foi um de nós. Eu fiz questão de mostrar que ele era insubmisso, eu fiz questão de mostrar que ele era altivo, eu fiz questão de mostrar que ele não tinha medo e que ele tinha ameaças de morte. Eu não vou ler aqui a carta que ele deixou para o filho, porém, eu quero sugerir a cada um de vocês que vá ao Google e coloque Carta de Luiz Gama para o filho. É uma carta-testamento. Considerem, primeiro, nós, negros e negras, somos beneficiários de tudo que se refere aos nossos, em qualquer ponto deste planeta, e se fora dele houver. Ou seja, da mesma forma que somos maltratados, vistos como suspeitos, por conta daquilo que eles acham de ruim nos nossos, também nós somos beneficiários das coisas boas. Então, nós somos herdeiros de Luiz Gonzaga Pinto da Gama. Aquela carta que ele deixa ao filho, que eu sugiro, é bem simples, escreve ali na procura no Google, Carta de Luiz Gama ao filho, e leiam. Não se incomodem com a primeira frase, que ele diz, pede à tua mãe que mantenha-se honrada. Isso é coisa do seu tempo, uma coisa um pouco, né, arcaica. Eu não levei isso em consideração, mas a partir da segunda frase, eu tomei para mim. Quero que vocês tomem para si. Cada um de nós tome essa carta como uma carta-testamento. Nós somos, sim, herdeiros e herdeiras desse grande herói nacional. E levemos essa nossa herança para frente, e é com esse espelho, chamado Luiz Gonzaga Pinto da Gama, que nós conseguiremos, sim, chegar à almejada reparação da nossa história. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada a todos aqueles que participaram, que tiveram a sensibilidade de nos dar a alegria de tê-los aqui, ouvindo essa excelente palestra. Oswaldo, toda vez que eu te ouço, eu fico emocionada. Então, obrigado. Meus agradecimentos pela sua companhia na construção dessa história. Doutora Ademir, doutora Simone, muito obrigada pela companhia que nós temos, por essa irmandade que nós criamos no comando dessa nossa comissão. E tamanha a importância a nossa responsabilidade. E ter aqui vocês
É uma gratidão imensa. Só posso agradecer. Uma boa noite para todos e que sejamos todos felizes, buscando o nosso direito à reparação e o reconhecimento da nossa história. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, agradecida imensamente. Foi lindo. Muito lindo. Foi lindo.